Então, boa noite, pessoal. Nós vamos dar continuidade aí no material da última aula, onde a gente falava sobre as questões familiares, as questões dos tipos das famílias, como essas famílias elas podem influenciar na vida desse indivíduo. E nós vamos estar dando essa continuidade. A Cláudia perguntou se eu vou disponibilizar os slides. Esses slides, pessoal, nada mais é do que os textos, o texto que eu mandei para vocês. Deixa eu só alterar aqui para vocês verem. Os slides, assim, é porque pelo texto fica muito ruim de vocês estar acompanhando. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente peguei os textos do livro e eu coloquei nos slides. Então, assim, pode ser que posteriormente, na hora que eu concluir, eu mande esse material para vocês. Mas no mais, o livro é esse, eu já mandei ele no grupo e vocês podem estar acompanhando por ele. Então aí vocês vão tentando acompanhar aí para a gente não perder. Então vocês vão lendo, vão tentando ver como é que faz. E aí a gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, já vão lendo esse material, porque esse material basicamente no momento é a base que eu estou usando para esses slides. Então eu venho nesse material aqui, eu retiro um trecho, por exemplo, um minuto. Então, eu pulei uma parte, né, que era a questão de apresentação, mas a introdução. Então, por exemplo, eu pego um trecho mais ou menos assim, e aí eu copio ele e transformo ele em slide. Tipo assim, não é simplesmente um copia e cola, porque sai isso tudo desconfigurado porque é PDF, né? Mas eu pego, por exemplo, esse trecho que está aqui, eu transformo ele num tipo assim, num ou dois slides, dependendo da quantidade de texto. E foi isso que eu fui fazendo até chegar no ponto onde nós paramos e no ponto que nós começamos. Então, mas na hora que eu terminar, eu posso disponibilizar para vocês. Não teria, mas seria o mesmo formato, a diferença é que os textos estariam maiores. Porque eu já mandei o texto anteriormente para a gente evitar. Isso é um livro, né? Então o livro vai ficar. A gente vai ficar. Bia, eu ainda estou pensando nessa questão da atividade, do que a gente vai fazer, da forma que vai fazer. Mas assim, como essa questão da oscilação, eu de repente eu posso surgir amanhã à tarde, eu posso passar uma atividade sobre as aulas. Porque tem gente que realmente está assistindo, eu consigo ver, eu consigo pessoas questionando aqui, tem pessoas que me justificam o motivo de não estar assistindo, mas ninguém tem a desculpa de não poder assistir pelo YouTube, porque hoje todo mundo tem acesso, seja temporário, dá para ir, por exemplo, numa lan house e assistir só YouTube, a lan house não porque está fechado, né? Mas dá para ir para algum lugar, pegar um Wi-Fi do colega, baixar esse vídeo de alguma forma para vocês assistirem. Então, eu não tenho como enviar para vocês no grupo, porque o formato que eu fico aqui é muito grande, mas tem como vocês assistirem aí. Então, pessoal, voltando então para a temática de aula, isso já está gravando, né? Então, o pessoal que vai assistir no YouTube já vai pegar essas informações também. Nós falamos aí sobre a questão do suporte familiar, né, na última aula, utilizando a questão das bases, como funciona essa família, qual é essa influência dessa família na vida desse indivíduo, o que o apoio, a falta de apoio pode interferir nessa vida dessa família, né? Então, nós paramos por aí. Então, dando continuidade aí, de acordo com Millward, 1994, pessoas que perceberam apoio familiar positivo na infância e na adolescência também tendem a oferecer ajuda aos pais quando esses se encontram em fase idosa. Se eu recebi, houve uma troca, uma questão da criação de vínculo. Então,
quando esse pai que cuidou de mim e ele cuidou de mim e se torna incapaz pela idade, porque está idoso, que começa a ter dificuldades, eu acabo tendo uma tendência de cuidar desse pai, enquanto na fase idosa. Do contrário, a escassa percepção de suporte familiar detém relação com a menor probabilidade de auxílio aos pais quando estão idosos. Contudo, os familiares mais velhos podem desempenhar um importante papel no processo de transmissão intergeracional. Então, o que acontece? A tendência é o seguinte: se os meus pais cuidaram de mim, eu tenho uma tendência maior. Isso não é regra, é só questão de tendência maior de cuidar dos meus pais. E aí, espera só um minuto. Dificuldade de acompanhar por causa do fundo branco. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui sem alterar o contexto. Design. Formatar plano de fundo. Deixa eu só ver se eu consigo fazer com que ele fique todos preto. Só um minuto, pessoal, que eu estou modificando aqui. Porque eu não tinha pensado nessa possibilidade de vocês. Então, fundo preto. Exibir. Slide mestre. O pessoal acha que vai dar certo aqui. O pessoal que está assistindo a gravação é só porque a colega reclamou do fato dos textos. Está difícil de ler. Espera aí que agora eu me perdi onde eu estava. Eu estava mexendo. Entretanto. Aqui. Melhorou? Pessoal, esse material aí, só repetindo, porque o pessoal que entrou depois, esse material eu já enviei para vocês um PDF com o livro. É só vocês estarem lendo e acompanhando com os slides. É possível a gente tiver. Assim que eu concluir, eu posso estar mandando o slide também. Assim, eu não mando ele em PowerPoint, igual eu sempre falo para vocês. Ele fica um pouquinho... eu fico um pouquinho mais fácil, mas eu acredito que agora tenha melhorado. Então eu alterei aqui no slide e basicamente ficou permanente essa alteração. E aí eu vou manter essa linha do fundo preto, já que o material que eu mandei do livro é fundo branco. Tá certo, pessoal? Melhorou? Para a visão de vocês aí? É porque a gente às vezes na hora de elaborar não pensa nesse detalhe. Assim, algumas turmas eu tenho uma tendência sempre a fazer fundo preto por causa do projetor. E por algum motivo esse eu não fiz. Mas então, voltando aqui. Então, aqueles filhos que são cuidados e são bem cuidados e recebem aí o suporte familiar, ele consegue ter uma reciprocidade com essa família, ele consegue ter uma empatia maior por esses pais e eles podem acabar passando a cuidar desses pessoas quando elas ficam mais velhas. Mas esses mais velhos eles podem desempenhar também aquele papel também de transmissão intergeracional, porque começa a interagir ali com essa pessoa mais velha, com a outras partes da família, e ele pode transmitir algumas questões dele para frente também. A gente já falou que essa transmissão intergeracional
ela não é transmitida só diretamente. Então, não é só meu pai que transmitiu para mim e só eu que vou transmitir para o meu filho. Ele pode transmitir pela via deles, eles podem transmitir pelas via dele para o filho de forma direta, o pai, neto e avô, nessa relação, mas algumas coisas elas podem permear aí, uh, elas podem permear através de mim mesmo pela questão da intergeracionalidade, porque muitas coisas eu vou transmitir nesse processo de criação, coisas que são dos meus avós, bisavós e assim por diante. Ah, no Deixa eu só dar uma olhada aqui. Transmissão intergeracional. Então, conforme esclarecem Shen e Silverstein, na família nuclear atual, ambos os pais costumam estar inseridos no mercado de trabalho e, em decorrência dessas situações, seus filhos ficam sob cuidado de avós. É um outro processo aí na nessa criação, porque na verdade o pai não é o que cria, porque esse pai saiu para lá, quem está criando é o avô e o avó, e elas que vão estar fazendo esse processo de cuidado, e aí às vezes vai ter uma diferença nesse processo de cuidado, de transmissão dessa geração dos conhecimentos, enfim. Sandrina, tenta dar uma olhada aí, melhorar, diminuir ou aumentar o brilho do seu celular, porque isso pode ajudar. Normalmente, a maioria dos celulares fica muito mais fácil quando o fundo é mais escuro, porque o fundo azul ele poderia ficar bom, né? Mas, sim, você tem uma situação particular. Então, pessoal, só um segundinho, que eu vou só modificar de uma forma, vou ver se dessa forma fica um pouquinho melhor. Só um minuto. Vou colocar um azul escuro. Não, rosa não fica legal não. Bem, não. Porque eu não preciso alterar as cores da letra. Sandrina, melhorou? Dessa forma ficou melhor? Porque dessa forma aqui também ficou legal. Não ficou ruim não. Só para a gente dar continuidade. De qualquer forma, vocês podem acompanhar no material do grupo. Para a gente. Vocês podem ir lendo, eu também vou lendo para a gente ir falando. Porque senão a gente perde muito tempo aqui, mas eu também estou lendo para evitar de que vocês percam. Mas aí na próxima aula eu posso fazer os ajustes. Aí você conversa comigo no particular e a gente vai fazendo os ajustes para ficar melhor. Para você estar acompanhando na hora que começa também. Então, pessoal, só um minuto. Que eu mandei esse material no grupo, eu só não me recordo que dia que foi. Mas se alguém depois puder, eu posso reenviar novamente. Então, nesse sentido, as funções desenvolvidas pelos idosos podem ser variadas, sendo muitas vezes responsável por promover uma parcela importante no suporte e no aprendizado dos netos. E aí o que acontece? Se os pais, os meus pais, eles criam o meu filho, ou ele tem um papel muito importante, ou muito, como é que eu vou dizer, muito direto nessa criação desses filhos, essa criação desses filhos vai ser variada. Então pode acontecer várias situações nesse processo e eu, eu esse filho ele vai ser um resultado da minha criação com a criação do meu pai, que já não cria da mesma forma que ele me criou, então é um processo um pouco mais diferente aí. Slide. Deixa eu só tentar aumentar o tamanho aqui da tela, só para a gente ficar um pouquinho melhor para vocês verem. Então, o que acontece? Então, quando esses avós eles criam
os netos, eles vão estar transmitindo certas questões aí nessa criação. Então, no estudo de Parrott e Bengston, a dinâmica de trocas sociais entre familiares foi analisada tanto com relação à percepção do filho em receber suporte dos pais, por meio de recordação da infância, da adolescência, porque na minha época, enfim, quanto com a relação ao fornecimento de suporte na ocasião da pesquisa, quando os pais se encontravam em idade avançada. Então, nesse caso aí, a dinâmica de trocas sociais, ela analisou tanto essa percepção desse filho que recebe esse suporte dos pais, quanto também os pais que se encontram já em idade avançada. Então, os pais mais velhos, etc. Então, a amostra investigada foi de 68 famílias, né, que responderam a um questionário. Só um minuto que eu não sei porquê. Voltou. Que receberam um questionário, o qual continha questões acerca de suporte emocional, como, por exemplo, dar e receber carinho e afeto, suporte instrumental, tarefas de ordem prática, suporte financeiro. Isso a gente vai entrar lá nas questões dos direitos básicos das crianças e adolescentes. Esses são os direitos básicos realmente, e esses direitos eles são os que devem ser preservados de alguma forma. Então, é um suporte legal aí, é uma pesquisa bem legal que foi feita justamente para analisar esses contextos. Como principal resultado, houve maior tendência para o fornecimento de auxílio aos pais por parte de filhos que perceberam uma história de afeto positiva com a família na infância e na adolescência. Mas toda família tem afeto. Não. Nem toda família sabe exatamente como é o afeto, nem toda família sabe como é realmente dialogar. Tem famílias que o pai não dialoga com o filho, tem famílias que o filho não dialoga com o pai, porque ele não tem essa abertura. Nós temos outras questões que vão sendo analisadas nesse contexto, e essas famílias, assim, é uma questão, nem toda família é a família ideal. Entende? Quando eu falo ideal, não é uma família normal dentro de padrões de normalidade e nem uma família tipo igual a mim ou a sua, mas ou uma família perfeita ou família modelo. Seria uma família onde existe uma interação mínima, ou pelo menos dentro da necessária para um bom desenvolvimento da criança, do adolescente, onde o pai demonstra o seu sentimento para o filho, onde a mãe demonstra seu sentimento para o filho, onde existe um processo de educação de pais para filhos, enfim. Então, nesses casos onde tiveram um afeto positivo com a família, os filhos demonstraram um forte senso de obrigação para com os pais, já que anteriormente receberam deles todo o suporte e ensinamentos que necessitaram. Então, assim, os filhos que criaram, os pais que criaram os seus filhos, dando afetividade, amor, etc., eles têm uma tendência maior de receber esse reconhecimento após a uma certa idade, onde, por exemplo, eles possam ter a necessidade ou simplesmente ter o reconhecimento de que foram importantes no papel. Então, esse tipo de estudo levanta a hipótese da influência ao longo de gerações das formas de tratamento escolhidas pelos pais na educação de seus filhos, ou, em outra palavra, das transmissões geracional dos estilos parentais. Então, a Bia perguntou aqui, então, no caso, a família ideal seria uma família que tivesse uma estrutura emocional estável. Eu não vou dizer emocional estável, porque estabilidade é uma coisa estática. É uma coisa que às vezes a gente não tem. Hoje eu estou de bom humor, amanhã eu não estou. Nem todo dia que eu vou dar aula para vocês eu vou estar com o mesmo humor, então a gente não teria. Mas seria pelo menos um mínimo de afetividade. Onde, por exemplo, você recebeu um pouco de autoridade, você recebeu um pouco de obrigação, você teve suas necessidades básicas, pelo menos o máximo possível, dentro das limitações de cada família suprida, mas que você tenha também a necessidade afetiva, porque nós somos seres sociais e afetivos, nós somos seres emocionais, entendeu? Nós precisamos de um amor de pai, um amor de mãe. Quando eu falo amor de pai e de mãe, não é da figura essencialmente pai e mãe no sentido geracional, mas no sentido amplo daquelas pessoas que estão na minha. Não, tem um avô, meu avô me cuida, entendeu? Não, tive curiosidade para conhecer meu pai, mas toda vez que eu lembro de um pai, eu lembro do meu avô, entendeu? Nós precisamos dessas figuras fortes.
A Marcelene Recô fala aqui que é dando que se recebe, que quem dá amor e atenção, no futuro receberá amor e atenção. E a não ser que exista algumas particularidades, algumas questões, normalmente a gente tem essa tendência de ter um, um sentimento recíproco. Eu te dou atenção para vocês e vocês acabam me dando atenção. Então há uma troca nesse processo. Se eu não dou atenção para vocês, eu posso ter uma dificuldade de receber o inverso. Então isso aí, e eu estou falando de uma relação que é bem distante, principalmente comparado com uma questão familiar, que é a relação professor-aluno. Então, então um fator muito interessante nessa pesquisa que eles fizeram, que os autores fizeram, nessa questão, porque os filhos eles se sentem responsáveis porque eles receberam. Então, se eu recebi, eu tenho uma necessidade às vezes de retribuir. Então, esse tipo de estudo levanta a hipótese da influência ao longo das gerações, essa influência que vai acontecendo aí, da forma que os pais se escolhem de tratar os filhos na questão da educação, a forma de rigidez, se dá carinho, se não dá carinho, se só dá um lado da moeda, e dessa questão da transmissão geracional desses estilos parentais, dessas formas de criação aí, de relação entre os pais. Então, ficou claro até aqui dessa parte mais inicial? Jane, você falou famílias invalidantes, mas em que sentido você quis expressar? Para mim, só para mim entender. E aí, enquanto isso, enquanto ela me responde aí, o pessoal, todo mundo está conseguindo entender até aqui? No momento tem 15 pessoas online, 14, alguém caiu ou saiu. Então, pessoal, é só para a gente que criam a Jane explicando aí, que criam obstáculos para o crescimento pessoal de seus membros. Realmente, assim, a gente tem famílias que às vezes dentro do processo aí de transmissão, ah, ela acaba ela acaba prejudicando o filho porque da forma que ela escolheu em da forma que ela escolheu de trabalhar essa família, enfim, ela pode ser bem prejudicial nesse processo aí de aprendizagem. Porque a gente fica claro que nem sempre é regra, né? Porque a gente tem situações e situações. Então, por exemplo, assim, tem famílias que falam, não, você vai ter que trabalhar porque você não nasceu para estudar, não. Eu não estudei, você não vai conseguir estudar. Às vezes ela vai tentar transmitir isso também. A Rosângela, ela ressaltou aqui, né? Como você mesmo falou, não é regra. Tem filhos que deixam os pais de lado, mesmo recebendo atenção e carinho na infância e na adolescência. E às vezes, assim, a gente vai ter casos e casos. E às vezes a gente vai achar que o pai, analisando externamente, que o pai deu uma atenção, e às vezes ele também não deu. Então, assim, isso é. E às vezes também tem a questão da minha percepção. Porque, por exemplo, um boa noite que eu dou para você às vezes é simplesmente um boa noite, mas você também tem a forma com que você recebe. Às vezes você pode receber esse boa noite como uma coisa muito maior do que é ou muito menor do que é. Tipo, só deu boa noite por educação. Não, ele me deu a boa noite, mas é porque hoje ele quer conversar comigo depois da aula. Então, tipo assim, conversas aleatórias, uma conversa de relação fora da relação professor-aluno, por exemplo, uma relação de amizade. Por quê? Porque nós temos a parte interpretativa de quem recebe também. Ah, a Marcelene, ela ressaltou aqui, né, a criança cresce num lar onde o pai vive brigando, ele quando adulto será também uma pessoa brigona, porque ela também ele está sendo transmitido para uma certa informação e essa informação ela pode ser tomada como verdade, ela pode ser uma transmitida para essa criança e adolescente, ela pode ser replicada, mas a gente lembrando que isso não é via de regra. Ter uma tendência quer dizer que aumenta a probabilidade, mas não quer dizer que vai acontecer. E ainda mais que isso nem é uma matemática, né? A gente está tratando de pessoas. A Bia responde aqui, sim, às vezes a criança vai receber todo o amor e carinho do mundo,
e quando crescer não vai apreciar carinho, não vai ser uma pessoa carinhosa. Pois sim, porque pode ser que algum processo pode ser traumático, a gente tem que analisar também todo o contexto, né? Às vezes essa pessoa tem uma dificuldade, ela pode ter um problema patológico, neurológico também, que pode impedir que ela consiga saltar, ou até mesmo na questão da transmissão. Nem tudo que eu te digo uma forma é recebido da forma que eu disse. Ah, então a Bia também coloca aqui que tem uma maior probabilidade de uma criança ser agressiva, às vezes não ela ser uma pessoa extremamente carinhosa, porque às vezes ela pode se espelhar no sentido de refletir exatamente ali, ou ela pode fazer um sentido totalmente inverso. Eu, não, meu pai fazia isso comigo, eu vou fazer diferente com meu filho ou com meu próximo. Então, a Bia ressalta aqui a questão de relativo, sim, porque seres humanos depende muito das suas questões intra e extra e as outras pessoas que interferem nas questões das relações sociais também. A Rosângela falou que esse fato cada dia está mais acontecendo. A Cláudia fala que tem lares que tem pai e mãe, mas o ambiente é tóxico, porque ser pai e mãe não necessariamente é uma... Pai e mãe é abençoado, vamos dizer assim. Existem algumas palavras, pelo menos na minha região, que não, pai e mãe sempre é bênção. Não, nem sempre é bênção. A gente tem que acabar com esses mitos antigos, porque por mais que soa bonito, nem sempre é bonito. Alguém escutou a música, que eu não sei se eu sugeri para vocês, uma música do Facção Central, chamada Eu Não Pedi para Nascer? Eu acho que eu falei nesse grupo para vocês escutarem. Ah, a Vanusa fala aqui que já viu muitos pais que, mesmo sendo cuidadosos, não cuidam dos pais quando idosos. Sim, às vezes a gente tem essas situações. Os filhos não cuidarem desses pais quando eles estão adultos. O Eduardo fala que a internet dele está ruim. A Jane fala que o mecanismo predominante das famílias invalidantes é a superproteção. A gente tem que entender o seguinte: o excesso e a falta ele pode ser prejudicial, porque o excesso vai deixar de surgir necessidades. Essas necessidades vão ser supridas com tal rapidez que a gente não vai perceber o resultado. E a falta também pode ser algo muito ruim. E aí isso pode ser prejudicial para essas pessoas no processo de vida aí. A Sandrina fala que hoje a realidade de predicados parentais é constante no lar, e sim, essas relações parentais elas vão sendo passadas e todos isso vamos colocar o seguinte: se é um meio social, que é o primeiro meio social, segundo a psicologia social, que é o seu meio familiar, ele vai ter um peso bem grande na sua forma de lidar com a sociedade, entendeu? Se a gente for pensar em coisas básicas, um lar onde o pai tem uma visão X de política, ele tem uma visão política, uma visão religiosa, e, por exemplo, até um time de futebol, a tendência dos filhos, a não ser que eles tenham a outra influência externa, é seguir esses passos desse pai. Então, às vezes, vai acontecer e vai ter inferir positivamente ou negativo. Ou, por exemplo, meu pai era tão chato com o time X que eu escolhi o time oposto a ele. Entendeu? Isso também pode acontecer. E quando a Alana fala que isso que a superproteção estraga demais, é porque a gente tem que entender o seguinte: o excesso de proteção ele deixa de criar necessidades e, querendo ou não, essa pessoa vai ter uma baixa de tolerância a frustrações. E em algum momento essa superproteção vai falhar. Quando ela falhar, talvez aquele impacto que poderia ser gradativo pode acontecer de uma vez só. Os pais protegem tanto os filhos que, quando os mesmos cresceram, não vão saber resolver suas próprias coisas, porque vai ficar esperando, no caso, não tem os pais para resolver, é só complementando o que a Bia está falando, ele vai, ele vai, não vai, ele vai esperar que outra pessoa faça por ele. Então, eu estou com um problema aqui e vou ficar esperando para ver se alguém faça. E, por exemplo, é perceptível nos papéis de alunos, por exemplo, que esperam que eu ligue para o aluno e fale: oh, você perdeu um trabalho. Isso acontece. Não estou falando que seria uma relação de superproteção, mas poderia ser um exemplo. Não tinha uma superproteção, eu tinha uma superproteção e agora não tem, agora está passando difícil. Aí a Jane fala sobre a questão da insegurança e realmente também pode gerar insegurança, porque se eu sempre tem que fazer, o dia que surgir a necessidade de eu fazer sozinho, é prejudicial.
E a Marcilene, ela ressalta aqui que muitas vezes a superproteção às vezes é confundido com amor, ou às vezes tipo é uma compensação, porque às vezes eu passo o dia trabalhando, então eu vou dar algumas coisas, eu vou superproteger esse meu filho para que ele não precise passar pelas coisas que eu já passei. Enfim, tem os várias justificativas que por mais que às vezes poeticamente possam ser belas, elas vão ser prejudiciais nessa formação desse indivíduo. A Eugênia fala que muitos filhos usam o asilo como desculpas para cuidar melhor, na verdade por não querer ter trabalho, sim, alguns sim, e outros porque às vezes eles realmente não têm. Então, por exemplo, eu não tenho como cuidar dos meus pais porque meu tempo é escasso, coloco no asilo, mas eu sempre estou acompanhando, vou lá toda semana, todo dia eu dou uma passadinha para ver como é que eles estão, porque às vezes tem esse outro lado também. O filho às vezes ele pode pensar que ele não consegue cuidar desse pai, mas ele coloca no asilo, mas ele acompanha esse processo. E tem aqueles que o asilo se torna só um depósito de gente. Depositei meu pai lá e não pretendo sacar ele de novo. A Sandrina responde aqui que uma discordância para não ser igual ao pai, o seu exemplo, professor, no caso sim, eu não quero ser igual ao meu pai, eu vou fazer de uma forma como justificativa para superproteção, ou até mesmo, meu pai não deixou eu viver, agora eu vou fazer com que meu filho viva. Ou simplesmente replica, meu pai me criou desse jeito e vou te criar da mesma forma. A Bia falou deixar os filhos à vontade por achar que privar eles não está sendo amoroso com os filhos. Sim, a gente está vivendo isso, porque assim, gente, a Rosane fala que a compensação é bem perigoso nos que trata da questão dos filhos. Sim, vamos pensar o seguinte: lugar de uma mulher em casa. Essa fala pode ser drástica da forma que for. Logicamente, a gente sabe que lugar de mulher é onde ela quiser, mas antigamente lugar de mulher era em casa e lugar de homem era no trabalho. Isso era uma regra social. E aí o que acontece? O mundo muda, as necessidades mudam, as mulheres também buscando seu espaço, etc. Não querem ser só cuidadores de casa, não querem ser só mães, elas querem ser profissionais. Começa todo esse movimento, só tem que acontecer um problema, por questões às vezes financeiras, ou até mesmo de tentar melhorar a vida baseado na vida que já viveu, eles buscar uma nova forma de se viver. E nesse processo, o que acontece? Essa família tem duas pessoas que saem de casa. E esse filho muitas vezes vai ficar na mão de uma babá, uma parte desse período ou o período todo numa escola. E quando esses pais chegam, muitas vezes eles estão cansados, porque um trabalho é cansativo. E esse filho tem uma necessidade e eles começam a tentar suprir de formas. Ah, meu filho quer minha atenção, mas não, vou dar um celular para ele que ele fica quieto, entendeu? Meu filho quer uma atenção, mas não, eu vou fazer isso para ele, vou deixar ele fazer isso porque ele não me incomoda. Então, muitas vezes a gente vai terceirizando as funções de pai e mãe nesse processo. E aí depois fica tentando compensar essa ausência com coisas materiais, com liberdades que não deveriam ter, com a falta de uma educação frente a algumas regras da própria casa e regras sociais. Então, são coisas bastante influenciadoras aí. Uh, Aí a Bia dá um exemplo da questão de deixar o filho dormir a hora que quiser, assistir TV até tarde, utilizar o celular até tarde. A gente tem essas questões. Algumas, porque às vezes os pais não acompanham por negligência, podemos dizer dessa forma assim. E outras porque, não, eu vou fingir que eu não vi, ou vou deixar porque eu não estou podendo dar atenção para ele, enfim. Ah, então a Sandrina, né, ela responde aqui que ela foi super protetora com os filhos e quando ela mudou de cidade, ela conseguiu perceber que ela conseguiu fazer essa autopercepção e já está tentando trabalhar de uma forma diferente. Isso é bastante positivo. E a Alana fala aquele velho ditado: o que não tive, meu filho vai ter. A gente tem que entender que, tipo assim, o que eu não tive, meu filho vai ter, mas como assim? Porque também algumas necessidades que eu tive, meu filho também tem que ter. Então, não, nem só de coisas boas é o mundo. Nossa realidade, ela não é simplesmente uma realidade bela e linda, maravilhosa. Ela é uma coisa bem mais profunda do que isso. Então, se eu não gero necessidades, eu também não vou ter resultados. Se, por exemplo, eu não tivesse, por exemplo, uma chamada, talvez muita gente uma hora dessa, porque eu tinha colocado até aqui no meu agenda, eu não gosto muito de sertanejo não, mas eu coloquei, hoje tem uma live de alguns cantores.
E aí o que que acontece? Eu eu basicamente eu poderia, alguns alunos poderiam estar fazendo outra coisa e não ser a aula. Por quê? Porque gera necessidade. Ou talvez a necessidade de pegar uma explicação, ou de acompanhar o processo, ou talvez pela chamada. A necessidade, ela cria um sistema para que a gente venha suprir essa responsabilidade. Ficou claro até aqui nas discussões? O Iris coloca aqui, trocar a responsabilidade de ser pais por presentes é uma liberdade mal dada. Isso é verdade. Essa justamente esse é o que a gente está discutindo, porque ele tenta compensar essa falta de responsabilidade de ser pai com presentes. Então, pessoal, vocês estão me escutando? Estão me escutando? Tá bem? Como é que tá? Melhorou, Marcelene? É só porque a semana que vem eu vou estar com fone de ouvido melhor, a gente vai conseguir melhorar esse som aqui. Então, sobre a questão dos estilos parentais, é porque eu estou colocando mais próximo aqui da boca. O estilo parental ele refere-se ao comportamento dos pais em relação aos filhos durante a interação entre eles. Esses estilos ele pode envolver práticas parentais positivas, como apoio em comportamento interativo, ou negativas, como cobrança excessiva e hostilidade, por exemplo. Alguns estudos excluem a transmissão de estilos positivos e negativos, tendo sido percebida maior interferência geracional no que tange ao estilo parental autoritário, bem como as práticas parentais abusivas ou punitivas. Então, alguns estudos, segundo Simons, né, uh, é, então, a transmissão dos estilos positivos e negativos, ele tem é percebido maior interferência geracional na questão do parental autoritário e também na questão das práticas abusivas ou punitivas, aquela questão de família que é só quase que um quartel-general onde manda e desfaz alguma coisa, enfim. Uh, Aqueles pais que realmente uh, são excessivos nas suas autoridades, enfim. Só um minuto. Então, no estudo longitudinal foram comparados os efeitos geracionais dos estilos parentais autoritário versus democrático e recíproco de mães e avós maternos de 25 meninos e 25 meninas entre 4 e 5 anos, alunos de dois colégios particulares de uma escola estadual do Rio Grande do Sul. Foram investigadas as atitudes conflituosas das mães, os comportamentos de externalização e internalização das crianças e os estilos parentais das mães e das avós maternas. Por meio de análise de regressão múltipla, foi possível apoiar a hipótese de um papel mediador para a atitude conjugal conflituosa na transmissão geracional do estilo parental autoritário. Deixa eu só ver aqui. Então, o que acontece? Foi feito esse estudo aí, né? Meninos e meninas de 4, 5 anos, de 3 colégios do Rio Grande do Sul, 2 particulares e um estadual, e investigou as questões dos conflitos das mães e também a questão do processo de externalização e internalização das crianças e o estilo parental dessas mães e dessas avós maternas. Nessa análise que foi feita aí de regressão múltipla, foi possível apoiar uma hipótese de um papel mediador para a atitude conjugal conflituosa, que seria entre esse pai e essa mãe, na transmissão geracional do estilo parental autoritário. Então, assim, uh, nessa, nessa análise aí, nesse meio termo dessa relação, foi percebida a questão a mãe tem um problema com o pai, um problema
relacional entre ela e o marido, e às vezes ela pode trazer um resquício aí nessa transmissão desse estilo autoritário. Então foi percebido dessa forma no estudo. Em contrapartida, não foram encontrados resultados significativos com relação ao estilo democrático. Percebeu-se de forma significativa uma influência no estilo autoritário da avó materna sobre a atitude conjugal da mãe. Então, a avó interferindo nessa atitude conjugal aí. E os autores concluíram que a vivência de um estilo parental autoritário pela mãe repete-se em seu estilo parental, refletindo-se em sua atitude conjugal. Então, a avó passa para essa mãe um estilo parental autoritário, e esse vai sendo repetido na sua relação parental e ainda é também refletido na sua atitude com o seu marido. Então, esse foi o resultado dos estudos aí. A gente vê que aquilo que eu recebi da minha mãe, do meu pai, aí no estudo ali foi exatamente do público feminino, porque normalmente, ainda se dentro das famílias, quem transmite a questão da educação para os filhos normalmente é a mãe. Logicamente que essa obrigação não é dela, mas a gente tem os resquícios culturais. A gente percebe que a atitude dessa avó com essa mãe durante o seu processo de criação e até mesmo depois dela adulta, que ela constitui sua própria família, ela vai interferir na sua relação com o seu filho e também nas suas relações com o marido, entendeu? Quando nesse caso for autoritária. Quando é um pouco democrática, dialoga, etc., não tem muito reflexo, ou seja, então a coisa flui de uma forma menos repetitiva. Então, Symes e colaboradores, em 1991, eles estudaram duas diferentes possibilidades de transmissão geracional dos modelos parentais. A primeira foi baseada na teoria da aprendizagem social, cujo modelo parental de uma geração pode influenciar diretamente o estilo parental da próxima pela modelação simples. A gente já estudou isso na questão da comportamental. E a segunda, cuja transmissão é tida de forma indireta pela ação pessoal entre pais e filhos. Então, aqui é uma colega aqui, ela fala que minha avó materna nunca demonstrou carinhos aos filhos, abraços, beijos nos filhos. Minha mãe já quis fazer o contrário. A Jane fala isso aí, né? Ela foi tentar fazer um processo compensatório, porque, igual eu falei, nem tudo é regra. Quando se trata de humanos, tudo é possível. Eu posso ter pessoas que tiveram a melhor criação dentro do suprir as necessidades e um equilíbrio, e essa pessoa pode então sair dentro dos moldes que provavelmente ela teria, porque nós somos seres humanos, seres pensantes, a gente não sabe o que o impacto externo pode influenciar na nossa vida, a gente não sabe qual o impacto do outro pode influenciar na nossa vida, enfim. Aquele que recebeu carinho, ele pode dar carinho ou simplesmente não dar carinho, e vice-versa. E aí o que acontece? O Symes ele pega as duas teorias. A primeira que, através do meu contato direto, eu vou transmitindo as coisas da minha geração para o meu filho. E a segunda poderia ser a questão direta. O que vem do meu pai vai sendo transmitido pela relação pessoal entre pais e filhos, todo esse processo que veio anteriormente de mim, das relações intergeracionais, né? Os modelos foram testados em uma amostra de 451 famílias, porque isso foi um processo, uma pesquisa, composta obrigatoriamente por pai e mãe, porque esse é o modelo hegemônico aí, né? O modelo considerado padrão da sociedade brasileira, né? E aí ele foi excluído pais e mães solteiras porque o estudo tendia a estudar o objeto do pai e mãe. Os filhos eram adolescentes da sétima série do ensino fundamental e todos os participantes foram aplicados testes de estilos parentais. Por meio de análise, utilizando equações estruturais, foi possível demonstrar que os estilos parentais dos avós, principalmente o do tipo agressivo, influenciaram o modelo parental
dos pais da pesquisa e utilizaram modelos parentais similares. Os pais que eram agressivos, que tiveram uma criação agressiva pelos seus avós, eles acabaram a utilizar o mesmo modelo desse pai anterior. Então, o meu recebi um modelo mais agressivo, então eu transmito da mesma forma. Os autores também constataram que a transmissão específica foi mais forte nas mães do que os pais. E aí a gente também teria que tentar entender o porquê que nas mães foram mais fortes. Aí a gente pode também pensar na possibilidade de que essa mãe tem uma exigência maior dela no processo de criação, de que no futuro ela vai ser mãe e ela vai ter que criar os filhos dela, e muitas vezes também pela obrigação dessa própria mãe de criar esses filhos pela sociedade. Então, o Iris pergunta aqui, no caso ser fruto do meio, foi influenciado inconsciente ou mesmo porque quis se adaptar? Tipo assim, eu vou fazer duas análises aí. Vou fazer uma análise pelo Freud e a outra pelo Skinner. Então, assim, se a gente for pela linha freudiana aí, alguns aspectos vão ficar armazenados no inconsciente e isso vai ser transmitido e vão ser passados aí no processo de vida. Escolhas inconscientes, eu escolhi isso porque eu achei que era melhor, mas na verdade eu tenho coisas inconscientes armazenadas. Se a gente for olhar pela ótica também do Skinner, processo de condicionamento, eu fui condicionando, e eu não percebo esse processo de condicionamento e eu vou replicando isso no futuro. Ficou claro? Você entendeu, Willis? Também se realizou outro estudo familiar, no qual foram testados dois modelos relacionados à transmissão geracional de punição física. O primeiro é baseado na teoria de aprendizagem social. Isso é porque o texto estava picado e eu não emendei. Então, a aprendizagem social, na qual a punição por agressão por parte dos pais influenciaria o comportamento do filho. Então, esse é o primeiro modelo que foi testado. O segundo modelo é baseado na teoria temperamental, que sugere o contrário, ou seja, é o comportamento agressivo dos filhos que apresenta impacto sobre os pais na escolha da forma física de punição. Participaram desse estudo 1.536 pais, sendo 732 homens e 804 mulheres, e 983 estudantes universitários, 295 homens e 688 mulheres, os quais responderam os questionários desenvolvidos para o estudo. O comportamento da punição física foi medido tanto na perspectiva da mãe, quanto na do pai e na do filho. Então, foi olhado todas as óticas possíveis dessa relação. E os resultados sugeriram que o modelo de Albert Bandura sobre a aprendizagem social foi mais consistente, ou seja, é o comportamento dos pais que influencia o comportamento dos filhos, sendo tal comportamento transmitido de uma geração para outra. Então, esse é o resultado. Então, as minhas atitudes como pai e atitudes como mãe vão influenciar as atitudes desse filho. Aí a gente também tem a questão direta e indiretamente, porque a questão tanto da minha relação com o meu filho, quanto o que eu venho trazendo e que eu jogo para fora com esse filho. A colega perguntou se caiu. Então é o seguinte, então o resultado através dessas pesquisas que entendeu é o seguinte, porque tem várias hipóteses, algumas questões a ser levantadas, é que o meu agir com esse filho vai interferir no comportamento dele e nisso vai ter um processo de reprodução no futuro, positivo ou negativo. Ele não explica se, tipo assim, o meu comportamento vai gerar uma aversão, alguma coisa. Ele entende que o comportamento desse pai vai influenciar o comportamento desse filho. E ele vai transmitir dessa geração para outra. Então, talvez o meu comportamento hoje, parte dele, vai ser dos meus pais, que vieram dos meus avós, que vieram dos meus avós e vão passar para meus filhos, netos e bisnetos, enfim.
Ficou claro até aqui, pessoal? Então, Whiteback e colaboradores, em 1992, realizaram uma pesquisa no qual entrevistaram os pais de alunos de sétima série da sétima série do ensino fundamental, totalizando uma amostra de 451 famílias compostas por pai, mãe e 2 filhos. É um outro grupo. A pesquisa teve por objetivo verificar a possibilidade de continuidade na rejeição parental e do humor depressivo por meio de replicação parcial de um modelo de transmissão cíclica, no qual os traços de personalidade dos pais afetam a interação entre pai e filhos, o que, por sua vez, aumenta a propensão de problemas de desenvolvimento. Então, já vem uma outra coisa para se pesquisar aí nesse processo. Então, com base no modelo de estrutura equacional, os resultados indicaram que a existência de um padrão de transmissão geracional de humor depressivo, demonstrada pela rejeição parental. Assim, o histórico de rejeição parental, quando a criança, aumenta a probabilidade de desenvolvimento de depressão quando adulto. Ou, ao mesmo tempo, que a influência depressiva quando criança aumenta a propensão de desenvolvimento da rejeição parental quando adulto. Então, quando essa criança ela é rejeitada aí no processo de desenvolvimento, ela pode sofrer aí ela pode se tornar uma pessoa depressiva depois de adulto, e às vezes essa pessoa, quando ela convive com um pai depressivo, ela pode lá na sua vida adulta ter um processo de rejeição para com esses pais. Então, são algumas coisas que esse estudo levantou. Alguma dúvida quanto a isso, pessoal? Porque, se eu não me engano, o que eu preparei para hoje foi basicamente até aqui mesmo. Então, alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida quanto a isso? Então, assim, um resumo de tudo que a gente já falou até agora, só para a gente ficar bem claro. Nós estamos estudando a questão das gerações, o que é passado de uma geração para outra, as questões da interação direta, os pais transmitem para os filhos, o que aquilo é transmitido de forma indireta, que meus pais estão transmitindo, eu acabo replicando e eu transmito aquela ideia para o meu filho como uma verdade ou como um processo de criação. Nós também levantamos as questões assim dessas famílias diferentes, onde os avós interfiram na criação dos filhos, que também é um outro fator. A questão da influência da agressividade, do autoritarismo na vida dessa criança e, ao mesmo tempo, a questão da depressão ou até mesmo da rejeição parental no contexto da criança. Ficou claro isso tudo? Pessoal, ficou claro? Alguma dúvida? 11 pessoas online. Alguém tem alguma dúvida? Queiram tirar alguma dúvida? A Jane está perguntando aqui que as pessoas aprendem a se relacionar com os outros seres humanos a partir do núcleo familiar, normalmente em forma de comportamento na família ou replico em sociedade. Não necessariamente você replica exatamente o comportamento dessa família, mas de acordo com a relação, da forma com que essa família age, da forma com que ela transmite certas coisas, você vai acabar também, vai acabar influenciando no seu processo de vivência na sociedade. Então, se eu venho de uma família que é agressiva, eu posso ter uma tendência a ser agressivo, ou eu posso ter uma tendência a ter uma rejeição à agressividade externamente. Então, vamos dizer assim, eu venho de uma família neutra. Quando eu vejo uma situação agressiva, eu posso ter relações diferentes, porque aquilo não é normal para mim, mas de vez em quando tem os momentos de exaltação, eu posso ter uma reação X.
Se eu venho de uma família, por exemplo, agressiva, eu posso ter uma reação de normalidade, porque aquilo para mim é normal, ou até mesmo uma reação de oposição, de rejeição também. Então a Cláudia coloca aqui, a criação de um ambiente tóxico influencia na forma de se relacionar socialmente. Sim, se o ambiente tipo, te faz mal, querendo ou não, ele vai te influenciar. Se você tem um pai, por exemplo, que fala, não, meu filho, você vai conseguir, vai dar certo, tá vendo? Você tem potencial, você tem uma tendência de acreditar em você mesmo, de ter um pouco mais de segurança. Se você não tem um ambiente onde tudo que você vai tentar fazer vai você é colocado para baixo, vai dizendo que você não consegue, você pode ter um prejuízo nisso. Porque aí a Erika coloca aqui que conhece pessoas que não vieram da família tóxica e ainda assim são tóxicos. Explica isso. Aí nós temos que entender o seguinte assim. Primeiro que seria um pouco mais difícil, porque a gente teria que aprofundar realmente como é que é essa família. A família pode não ser tóxica em si, mas a relação pode não ser das melhores relações. Então, às vezes, pode acontecer também. Outra coisa, nossa primeira base social é a família. E isso é evidente que ela vai influenciar no nosso comportamento. Mas o nosso processo de vida vai fazer com que a gente conviva com outras pessoas. Então, talvez uma parte do que eu sou hoje foi porque eu convivi com o João, entendeu? E o João era meu amigo e ele me interferiu em alguma coisa. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele é o Lobo, e ele, algumas coisas eu percebo que ele me influenciou, entendeu? Em algumas formas de pensar, em algumas formas de refletir, e outras não tem nada a ver com ele. Eu continuei de uma forma diferente. Então, nós somos influenciados pelo meio da vida. A vida não é simplesmente uma forma que você sai pronto. Ela é um processo. O primeiro processo é a família. E ela tem grande influência na vida desse indivíduo. Mas os outros meios sociais também. Às vezes você tem uma professora lá no começo que consegue reparar algumas diferenças que os pais tinham. Ou ele começa a criar uma certa necessidade em você que seus pais estão super protegendo você, ou às vezes ela consegue te dar um carinho que às vezes você não tem em casa. Isso tudo também tem que ser levado em conta no final aí. Ah, a Lohane falou que viu um vídeo sobre violência e não assim, para vocês, eu vou escrever o nome da música aqui. Gostaria que vocês escutassem, se vocês tiverem estômago, né? Mas vocês escutassem essa música. Não é difícil, só digitar no YouTube vocês conseguem. É, ela é um pouco pesada, mas assim, querendo ou não, é uma realidade como psicólogos, produtores psicólogos aí, vocês vão estar se deparando com essas realidades. É, e a letra da música, ela é bem forte, então se por algum não gostar de escutar rap, ou não quiser escutar a melodia, eu acho que é interessante, mas quem não quiser, pelo menos lê a letra da música. Vocês vão ver que às vezes isso é uma realidade. E às vezes a gente vai cobrar socialmente desse indivíduo da mesma forma de uma pessoa que tem uma família que tenha o que supra pelo menos o que deveria estar sendo suprida, que é o que o preconiza o ECA. Mais alguma dúvida, pessoal? Para o pessoal que está assistindo pelo YouTube, o nome da música é Eu Não Pedi Para Nascer. O nome da banda é Facção Central. Pessoal, só mais alguma dúvida para a gente encerrar aqui a gravação? Quem tiver alguma dúvida pode falar, independente de quem seja. Porque de vez em quando aparecem algumas pessoas que não são alunos meus, mas pode perguntar também. Que se eu estou transmitindo aberto, a gente pode tentar ajudar. E se vocês tiverem algum aluno, a gente lembrando que isso é conteúdo, né? Então vocês têm que questionar e aproveitar esses momentos que eu acho que é interessante. Então, só aguardando um pouquinho para ver se tem mais alguma dúvida, a gente encerra. Tá, a Cláudia falou, sem dúvida. Pessoal, é só vocês lerem o material. O livro é o que eu mostrei no começo do vídeo e eu também vou mandar ele no grupo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem também entrar em contato comigo ou perguntar no grupo também, que eu posso estar respondendo.
Então, se não há dúvida, né? Se não há movimento no chat, porque aqui não tem som, né? Silêncio é sim. Então, vou encerrar pelo menos a gravação por enquanto. Então, pessoal do YouTube, tchau para vocês, até a próxima aula.